Hoje é dia 9 de agosto de 2020. É dia muito especial, o Dia dos Pais. E lá em Efésios, Paulo escreve no capítulo 6, verso 2, honra teu pai e tua mãe. E é com promessa, diz assim, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Eu creio que, como pai, eu tenho falhado muito. Sou pai de 4 filhos, também de 8 netos. Sou grato por isso. E também escutei hoje de manhã já, na leitura, na devocional, o Salmo 127. É uma parte do Salmo 127 que diz: como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Assim são os filhos. E eu tenho certeza que eu tentei fazer um arco de flecha, tentei fazer flecha, mas não é fácil. Não é fácil de colocar a flecha no arco e largar na pontaria certa. E eu creio também nesse sentido que muitas vezes larguei alguma flecha, que é um dos filhos, em lugar que não devia ter mandado. Mas muitas flechas foi acertada. Então, tem uma filha lá em Canadá, e ela é uma flecha incendiária, como os outros 3 também. Onde vocês estão, vocês já viram aqueles filmes onde os índios atiram flechas incendiárias e elas atingem o alvo. E aí, ali começa a queimar. Eu creio, assim como um pai, o que eu posso fazer com meus filhos? Muitas vezes eu fico me perguntando o que eu posso melhorar, onde posso melhorar como pai. Aí eu fiquei pensando hoje, falar das bandeirinhas. O Edson e a Lia, e o Lucas e a Bianca e a dona Celina vieram nos visitar, eu e a Nilza, nós estávamos no campo de missão, fomos para o Mato Grosso, depois viemos para o Mato Grosso do Sul, Costa Rica, assumimos Chapadão do Sul, uma comunidade lá, Pedra Branca também, Goiás, que é Chapadão do Céu, Costa Rica e Alto Taquari, que é Mato Grosso, e Baús, é uma localidade, e uma fazenda fantástica. Quem sabe um dia pessoas lá da fazenda onde trabalham aqueles caras lá, era uma fazenda de 8.000 hectares. E lá eu dava culto. Mas aí o Edson me ligou, quando já estava em São Paulo, pai, me dá o endereço de rua tal, número tal. Aí ele me pediu, por favor, pai, coloca num lugar bem alto, perto da tua casa, um lenço branco. E ele conhece, dá uma ilustração, e eu pensei cá comigo. Mas eu no endereço eu coloquei certinho. Tu entra no trevo, tem um trevo na entrada, né? Se você faz o balão, tu vai embora de novo. Mas tu tem que entrar na avenida. E aí chega numa outra avenida, essa só conduz para uma outra avenida. Depois que passou o rio, aí tu está entrando numa outra avenida, e essa avenida é comprida. Mas passa o posto Canarinho, e aí passou o posto, a primeira à esquerda, 1,5 quadra à esquerda, aí a nossa casa. Aí eu saí à pressa no dia seguinte, porque haviam no dia seguinte, comprei esse tecido barato, 5 cores, e fabriquei várias dessas bandeirinhas. E aí, quando eu pensei, daqui 1 hora ele está aí, eu saí com um feixe debaixo do braço até na avenida, que dá 1,5 quadra, cada 50 ou 100 metros eu botava uma bandeirinha, um de cada lado. E lá no canteiro central, que é um canteiro largo, coloquei aquelas 5 cores onde ele tinha que dobrar. E aí fui numa padaria com um feixe debaixo do braço, porque eu ia largar a avenida para baixo.
Entrei numa padaria para fazer uma encomenda, e aí uma funcionária ali, uma moça, ô, pastor, isso é política ou é futebol? Eu digo, não, estou fazendo uma recepção para um filho e a nora e netos que vêm vindo e vão vir me visitar. Daqui eu largar a menina abaixo e colocar lá no trevo na entrada, para marcar a minha casa. Aí eu digo, chamei ela para fora, para vir até a minha casa, ela enxergava a minha casa, né? É uma quadra e meia, ela na esquina, ó, as bandeirinhas ali. Aquela menina começou a chorar. Ela foi abandonada pelos pais, pelos avós, e desde a sua infância, como criança, como nenê. E ela foi crescendo, mas jogada de um lugar para o outro, e ela começa a chorar. Eu não conhecia esse detalhe, mas eu podia falar muito. Agora eu sei que existe amor entre famílias. E essa é uma palavra que nós já trabalhamos no nosso tema, põe em ordem a tua casa, né? Quando o Edson e a Lia chegaram lá, porque o Edson pode confirmar isso, a Lia disse, hoje vai ter festa na cidade. Não, o Edson disse para a nora, isso é coisa do pai. E quando chegaram na avenida, eles ficaram mais encantados, porque se guiaram só pelas bandeirinhas. Mas lá na frente da minha casa, na grade, coloquei 5 cores enormes, bandeiras enormes. E hoje de manhã escutei a mensagem do pastor Carlos, que é o meu genro, onde ele pregou hoje no culto sobre aquela ilustração do lenço branco. E ele colocou, contando assim dos lençóis, maravilhosa mensagem. Eu acho que assim como o pai, o que nós podemos fazer para os filhos? Que seja uma marca registrada para eles. O que eu posso fazer como filho para o meu pai? Então, hoje diz, honra teu pai e tua mãe para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Eu tinha problema com meu pai, sim. O meu pai era alcoólatra. Eu tenho, a minha tendência, sou de uma família alcoólatra também. Mas dentro de mim existe, eu tive que fazer muita força quando eu tomei a decisão de não tomar mais bebida alcoólica. Eu muitas vezes tive que gritar comigo mesmo, não, Vili, porque eu não quero deixar essa marca negativa. E hoje nós queremos ler um texto bíblico que está lá em Efésios também, só que eu vou ler na linguagem de hoje, capítulo 4. Ali nós vamos ver, porque eu tinha 2 avós, da parte do pai e da parte da mãe. Da parte do pai, o avô era alcoólatra. Da parte da mãe, não tinha nada disso. E na casa do avô, do pai do meu pai, ali havia brigas, discórdias, gritaria, pancaria, era com cadeira, era com vassoura, era terrível. Muitas vezes, eu saí de lá muitas vezes apavorado. Mas na casa do outro avô eu gostava de ir, porque lá era diferente. Qual é a marca, como pai ou como mãe, que você vai deixar na tua caminhada de fé? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar? Querido Pai amado, nós estamos aqui nesse momento e queremos ouvir a Tua palavra. Trabalhe o nosso caráter de uma maneira muito especial nessa tarde, nesse encontro contigo, Pai amado. E pedimos isso, que o Teu Santo Espírito continue bairando no coração de cada um que está nos ouvindo e que vai ouvir futuramente. E pedimos isso e oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Ali, o profeta Isaías, quando surgiu esse tema, põe em ordem a tua casa, eu tinha recebido um convite
e me pediram para me trabalhar em cima do tema Põe em Ordem a Tua Casa. E aí, eu lendo a Bíblia, eu cheguei lá no livro de Reis, no capítulo 20, ali adoeceu o rei Ezequias de uma enfermidade mortal. Aí o profeta Isaías vem. Eu tenho certeza que o rei pediu para que Isaías viesse, porque um texto que antecede esse profeta, o profeta Isaías, ele profetizou uma vitória e foi algo fantástico. Imagina, esse rei está doente, está mal, está nas últimas. Ele chama, tenho certeza, que esse profeta vem e coloca as mãos em cima de mim, vem orar, e eu vou sair dessa. Aí o rei está na cama, nas últimas, o profeta entra e se chega diante daquela cama, daquele moribundo, e ele diz assim, Deus me mandou vir aqui te dizer que tua enfermidade é mortal. Então, põe em ordem a tua casa que vai morrer. Virou as costas e foi embora. Que choque deu naquele rei, aquele profeta. Quando ele estava saindo do parte central da cidade, Deus chama de volta, Isaías, volta, e diz para o meu rei do meu povo, que eu escutei a oração dele, mas também vi as lágrimas dele. Volta e diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Aí, imagina Isaías voltando, e chega diante daquele moribundo que ele virou as costas para a parede. Parede é limite, não vai mais. E o rei sabia que ali era o limite dele, não vai mais, não tem mais para nada. Mas Deus transpassa os limites que o ser humano não passa mais. Aí o profeta chega, Deus me mandou de volta, porque ele viu tuas lágrimas, tua oração, e vai te acrescentar 15 anos de vida. Aí como é que eu vou... daqui 3 dias tu vai para o templo. O cara não tem mais força. Está nas últimas. Qual é o sinal que Deus vai me mostrar que isso é verdade? Aí ele profeta, dá uma coragem dele, né? Bota coragem. Tu quer que adianta 15 graus ou atraso 15 graus o relógio? Adiantar é fácil, mas recuar. Então, Deus vai te mostrar que o sol vai retroceder. Imagina todo esse universo, o que Deus fez para um homem, que era esse rei, parar o andar dessa rotação, não só da Terra, de todo esse universo, para um homem só. O que Deus é possível, o que ele faz. E fez isso, por um homem só. O que Deus faz para mim e para você? É fantástico. Ele não só põe bandeirinhas, mas quando o Vili chegar lá no céu, eu tenho certeza que ele vai colocar uma fileira de anjos. Eu não sei o que eles vão dizer tudo para mim, mas é algo que eu nunca escutei, que vai ser maravilhoso. E isso aconteceu também para esse rei. E aí, então, trabalhei esse tema, põe em ordem a tua casa. E aí, quando eu cheguei numa das comunidades, em 2 comunidades, me aconteceu coisa fantástica. Numa das comunidades, tem o pastor Walter Luther, que é o meu pai espiritual. Ele atendeu ali, uma das comunidades de Juí. E volta e meia ele atende. E estava sem pastor, e em cima desse tema eu fui lá trabalhar. E quando chegamos lá, toda aquela comunidade, a igreja lá dentro estava toda bagunçada, os bancos virados, lá no altar, não dava nem para entrar no corredor, nada. A primeira coisa era colocar em ordem aqueles bancos e etc. Aquilo foi fácil. Agora, como é que eu
sendo um colono, chegar numa comunidade e dizer assim, eu quero colocar vocês em ordem. Não tem jeito, eu não consigo. Mas quem faz e coloca em ordem a nossa vida é Jesus. Eu cheguei numa outra comunidade, uns anos atrás, no Paraná, e aí, como eu cheguei 2 dias antes, e o pastor era solteiro, e nós almoçamos em várias casas, e jantamos em várias casas, e em cima desse tema, aí escutei uma conversa, que a pessoa não tinha me visto, o que esse homem quer fazer, botar em ordem nossa casa? Aí eu comecei de noite, eu digo, olha, eu visitei várias famílias aqui. As casas que eu visitei estão tudo em ordem. É beleza. Olha, tem casas, eu fiquei encantado. Agora, o que eu quero dizer aqui, eu estou aqui para colocar em ordem a minha pessoa. Essa é a pessoa, quem vai colocar em ordem é Jesus. Então, nós vamos continuar em cima desse tema. Se você tem a tua Bíblia e quiser acompanhar, eu repassei isso para o caderno aqui, Efésios capítulo 4, 30 a 32. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é a marca de propriedade de Deus é em vocês, em mim, e a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Amém? E ele continua agora. Abandone toda amargura, insultos, a raiva, nada de gritaria, insultos e maldade. Ao contrário, diz ele assim, sejam bons e delicados uns com os outros. E perdoem uns aos outros, como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Agora, nós estamos falando que essa casa, esses 12 pedras, aqueles que não assistiram ainda, que vão assistir também a gravação depois, embaixo, lá no painel, lá embaixo, está o tema, põe em ordem a tua casa. E nós colocamos, falando das 12 pedras, que o Deus mandou Josué escolher 12 homens, um de cada família, que cada um fosse diante da Arca da Aliança, no meio do Rio Jordão, e cada um levantasse uma pedra e levasse junto, onde iam acampar, deixar todas essas pedras num monte. E quando os filhos de vocês perguntar o que significa esse monte de pedra, vocês têm que relatar o que Deus fez na vida de vocês. Que vocês passaram de pé enxuto, Rio Jordão, que vocês caminharam 40 anos no deserto, com aquela proteção da nuvem, etc., a travessia do mar, a comida, a água que brotava da pedra, da rocha. Então, a pedra principal, nós falamos primeiro encontro de Jesus. Eu tenho a minha vida edificada sobre essa rocha que é Jesus. Os meus filhos, meus genros, minha nora e meus netos, eles percebem que o vovô está nessa rocha. E depois falamos das outras 2 pedras, oração e palavra. Esse vovô, esse pai, esse sogro, esse marido, ele conhece um pouco da palavra, ele tem comunhão com a palavra. Eu lembro, sim, que na nossa caminhada, quando os filhos estavam em casa, depois eles saíram meio tipo um avalanche. Nós tínhamos nossos cultos nas quarta-feira à noite. Nós, todos os dias de manhã, nós tínhamos nossa devocional. E quando vinha visita, e lá tinha um convite que foi feito por uma filha chamada Lena, horário, alvorada, tal hora, devocional e saída para o colégio. Aliás, café, depois saída para o colégio. Almoço e janta.
Tudo horário tipo um retiro. E quando as visitas chegavam e olhavam para isso, diz, olha, já falava para eles, olha, amanhã cedo, a devocional, a alvorada é essa hora. E a devocional é essa hora. Quem não faz a devocional, se quiser ficar dormindo, não tem café e não tem almoço. Eles levantavam. Essa é uma marca. Dona Lena, muito obrigado, porque aquele painel falou muito para muitos. Eu já vi falar pastores que viram isso e usaram esse quadrinho. Né? Mas também nós falamos sobre a palavra amor, fé. E aí, no último domingo, nós trabalhamos essa palavra luz e só gastamos tempo em cima dessa palavra. Hoje nós queremos falar do sal. Sal. Ali também no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 13, onde Jesus chega e diz para a multidão e os discípulos estão lá junto, vocês são o sal da terra. O que significa o sal para mim, para você hoje? Nós fizemos um retiro de adolescente. E onde a Nilza sempre era a cozinheira. Eu digo, na primeira noite, na sexta de noite, numa casa de retiro muito lindo, isso nos anos 80, mesas separadas, éramos em torno de 60 jovens. E aí, sopa sem sal, primeira janta. Todas as mesas receberam sua bacia de sopa. E depois da oração, eu me servi sopa, a maioria serviu sopa, e eu comecei a comer sopa, e fiquei de olho, e vários começaram a comer e deixaram parar de comer. Eu digo, ué, você não tem fome? Tio, esse negócio está sem sal. Não vai. Nós estamos dando sabor de vida para aqueles que nos cercam. O mundo não tem sabor de vida, porque o mundo procura sabor e não acha. Prazeres e não acha. Prazeres momentâneos, que depois fica sujo e imundo. E procura e não acha. O único lugar que nós vamos ter alegria é na comunhão com o nosso Pai do céu. Mas sal conserva. No tempo que não tinha freezer, o colono, principalmente, não tinha luz elétrica. Então, ele carneava um porco, um boi. E como conservar essa carne? Fazia um charque, metia um sal, deixava aquela carne fininha, estendida, e pendurava no sol. Muito salgado. Tupanciretã é uma cidade vizinha nossa. Ali tinha charqueada, que carneava não sei quantos mil boi. Isso era uma coisa fantástica. Tudo virado charque, para exportação e etc. Isso antigamente. Então, o sal, ele conserva. E também dá gosto. Amém? Podemos ir adiante? O outro passo aqui é servir. Aquele que não serve, ele não serve. Você sabia? Aquele que não serve, não serve. E aí, servir, nós temos vários textos bíblicos sobre servir. Mas eu quero comentar alguns. João 24, 15. E tem o Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nós fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça.
e nos seus atos com hinos de louvores. Servir. Nós estamos aqui nesse mundo para servir. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E agora, se nós estamos olhando, ele quer colocar em ordem esse vili, porque a marca de Cristo tem que ser visível na minha vida. Não somente na luz, no sal, no amor, na oração, etc., mas também no servir. Não podia comentar muito sobre os próprios discípulos. Eles queriam, quando Jesus fosse o rei, porque eles estavam querendo que ele fosse o rei, mas ele é o nosso rei. Mas eles também dois queriam um lugar especial. Um à direita, outro à esquerda, para ser um líder, só para comandar. E Jesus deixou bem claro. O meu reino não é como esse mundo. A palavra alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como esse apóstolo Paulo pode dizer uma coisa dessas? Ele escreve para Filipenses. E ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele está escrevendo essa carta na cadeia. E ele diz, alegrai-vos sempre. Ele foi apedrejado. Ele passou fome. Ele passou frio. Foi preso, açoitado. Como é que um homem diz assim, alegrai-vos sempre, não sei. Porque a nossa alegria não é essa terrena que tem aqui. A nossa alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando os discípulos foram enviados para pregar, ele chamou 70, enviou 2 a 2. E quando voltaram, eles vieram com uma alegria tremenda. E aí Jesus disse, a alegria de vocês deve ser porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, essa é a alegria que ninguém pode nos roubar. Pode acontecer que pessoas nos maltratam, nos machucam, mas essa alegria da salvação, vida eterna, essa é eterna. Vocês entenderam? Então, alegrai-vos. Porque o teu nome está escrito no livro da vida. Vibra, saltiteia. As pessoas dizem assim, mas como é que a fulana está pulando de alegria, mas com tudo destruído? Há pouco eu fiz um comentário antes de entrar com a mensagem. Eu vi um comentário ontem num jornal, lá naquele país que houve aquele estouro, que foi demolidor. Uma mulher chorando, vendo pessoas machucadas, tudo destruído. Eu quero ir para um lugar que tem paz. Eu quero um lugar que não tenha política, que não tenha religião. Opa! Eu pensei, claro, religião só machuca, mas o evangelho não. O evangelho é aquela que serve e que tem alegria, mesmo no meio da tempestade. Quantas tempestades, Dona Cristina, a senhora já passou? Se nós pudéssemos abrir o leque, a senhora ia contar muitas, tranquilamente. Mas no meio dessas tempestades, não esqueça, Deus está com a gente. E nós vamos continuar. O tempo já passou. Queridos, eu só quero dar um toquezinho para a semana que vem, comunhão. E não sei qual é o tempo que ainda vamos usar para terminar esse tempo. A comunhão, hoje nós tivemos um almoço com alguma parte da nossa família. Eu e a Nilza sentemos mais longe, sim, um pouquinho, né, para evitar. Mas tinha culto antes do almoço. E o pastor
Samuel, ele trouxe uma mensagem, mas também o Miqueias e o Lucas puxaram uns hinos. E quando ali, então, fez uma saudação e disse, como eu estou sentindo falta dessa comunhão. Nós temos comunhão com a palavra, dizendo assim, na devocional, tudo bem. E podemos escutar a mensagem, que nem hoje à tarde, vamos escutar o vovô de novo. Mas essa comunhão que me falta. E eu quero lembrar, assim, a juventude. A juventude aqui de Cruz Alta, nos anos 80, sabe o que eles faziam? Uma vez por semana tomar café junto. Pai, você me leva nós mais cedo lá. Vocês lembram do café, que tomava café junto? E foi o período que eu vi a juventude crescendo assim, de uma maneira fantástica. Havia alegria nesse grupo, porque eles tinham como a comunhão, porque ali fala, em Atos, como viviam os primeiros convertidos. Eles tinham comunhão uns com os outros, repartiam entre si e levavam para as casas o pão, assim por diante. Mas eu quero encerrar dizendo algo assim. Quando eu falo sobre pais, o meu pai era alcoólatra. E depois da minha caminhada de fé, eu comecei a minha caminhada com 30 anos. E o primeiro obstáculo de trabalho, Deus teve uma paciência comigo tão grande. Porque depois que eu vim do retiro, desse primeiro encontro com Jesus, para mim abriu-se um leque. Eu não era de abraçar, nunca, na minha família não havia abraços. Nunca recebi um abraço do pai, nem da mãe, nem dos avós. Não tinha isso. Eu não abraçava minhas irmãs, meus irmãos. Não tinha isso. Só que depois da minha conversão aconteceu algo fantástico de abraçar. Eu, quando estava já viajando, eu orava pelo meu pai, mas eu tinha um obstáculo. O quarto mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. Só porque eu lembrava do passado, aquelas noites mal dormidas, e aí, quando eu estava numa viagem, quando eu voltei, eu comecei a orar. Eu tenho um obstáculo, eu tomo uma chimarrão com meu pai, mas eu tenho um muro entre eu e ele. Eu nunca consegui chegar para ele e dizer, pai, me perdoa esse ódio do passado. Quando eu cheguei da viagem, aqueles meus filhos eram pequenos, né? Era uma escada, vinha a Nilza beijando todos eles, abraçando, e aí cheguei para o pai. Naquela viagem, quando eu abracei o pai, e cheguei, pai, tu me perdoa. Pai, eu te amo. E dei um abraço e um beijo nele. Foi meio esquisito o primeiro abraço, né? Mas depois foi cada vez mais normal, quando eu saía em viagem, quando voltava, abraçava. Os meus irmãos, minhas irmãs, tudo isso foi mudado. E não passou muitos dias desse abraço no meu pai. O pai se dirigiu para mim. Vili, eu quero viver com Jesus como tu vive. Essa lembrança ninguém me rouba. Que nós podemos ser essa casa em ordem, construído na rocha. Que essa rocha permanece. Nancy, encerra esse momento com uma oração? Pode ser? Vamos orar? Querido Pai, obrigada por essa palavra tão linda e inspiradora, Pai. Que a gente possa sempre te buscar a cada dia e estar firmado na tua rocha, Pai. Que é Jesus Cristo em nossas vidas, para que o teu Espírito Santo possa nos usar, para que a gente possa servir, ser luz, ser sal, Pai. É isso que eu te peço sobre nossas vidas. E no meio da dificuldade, no meio da pandemia, da falta de comunhão,
que a gente possa fazer a diferença, de servir e de ajudar e abençoar outros. E a começar em nossas vidas, que o Senhor esteja ministrando essa palavra e fazendo ela fluir em nossas vidas como um rio de água viva, Senhor. Eu louvo também pelo Dia dos Pais hoje, abençoa em especial o meu pai, que é essa bênção, continua usando a vida dele e também a todos os pais, que cada pai seja um pouco do exemplo do que tu és, Senhor. Um Deus de amor, um Deus Pai, um Deus que cuida, que ama e que perdoa. E que a gente possa viver isso aqui, Senhor, transmitindo o teu amor e sendo um exemplo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estou abrindo o leque, então, para a pergunta ou acréscimo, mas eu só quero dizer que nós temos que carregar essa marca, a marca da cruz, e nós nos servir. Se as pessoas estão enxergando na minha vida que eu tenho essa marca, que sou uma pessoa que serve, sou uma pessoa que tem essa alegria de Jesus, de ter a vida, a salvação eterna, e sou esse sal que dá sabor de vida. Amém?